Deixa eu ver. Claro. Também. Não. Essa não. E se você pudesse eliminar alguma emoção que existe na sua vida? Algum sentimento? Não seria muito bom? Meu nome é Matheus, eu sou psicólogo e eu quero te levar para terapia. Não me deixa triste, porque eu fico triste quando você não se inscreve no canal. Se você pudesse eliminar uma emoção da sua vida, qual você eliminaria? Raiva, medo, tristeza, qual dessas? Talvez isso pareça muito tentador, mas se eu te disser que pode ser um grande erro. Eu vou te explicar agora porque isso talvez seja um grande erro. As nossas emoções, elas não vêm simplesmente do nada. Por exemplo, som. Do que você tem medo? De zerar a conta. De zerar a conta. A gente já entende que talvez zerar a conta traga um certo tipo de insegurança. A insegurança, vamos tentar observar o nosso processo evolutivo e pensar que se a gente não tiver segurança, nós não sobrevivemos no próximo dia. E ao longo de milhares de anos, o nosso emocional foi evoluindo, assim como nossas características físicas e tudo em volta no mundo biológico, trazendo uma funcionalidade para cada emoção. Ou seja, elas não são do nada, elas não vêm do nada e elas não são tão elimináveis assim. Vamos supor que você eliminou o medo hoje. Bom, se eu não tivesse medo, o que eu faria? O que o medo permite com que eu não faça? Ele serve para me proteger de alguma coisa que possa me causar algum perigo iminente. O medo faz parte das nossas ansiedades principalmente. E a ansiedade é uma coisa muito natural. É claro que se eu tenho medo de algo que não existe, aí sim a gente tem um problemão, hein? Você já sentiu raiva, Som? Já. Do quê? Top 10 raivas da sua vida. Brincadeira. Vamos supor agora a função da raiva na sua vida. Vamos tentar ser bem geralzão para não perder muito tempo. A raiva, ela implica um certo tipo de incômodo com algo. Como que a gente vai reconhecer nossos limites e até onde devemos ir se a gente não se incomoda com algo? Ela permite com que a gente faça uma mensuração daquilo que não nos causa prazer, mas acima de tudo, que a gente precisa mudar. A raiva predetermina a transformação. Tá, agora vamos supor que você eliminou a tristeza. O que sobra de mecanismo dentro da nossa mente para lidar com as coisas que nos causam frustração? Vamos supor que você eliminou a tristeza da sua vida, aquela coisa que te deixa abatido, para baixo, acaba, traz aquele sábado chuvoso igual agora, né? Que triste. Vamos supor que essa tristeza foi embora. E agora? Como que a gente faz para lidar com as coisas que nos causam frustração? É claro que não são tão de acordo com o que a gente esperava. A tristeza, ela vem de um processo evolutivo para lidar exatamente com isso, para que a gente consiga passar por aqueles momentos de grande pesar, daquela depressão mais não tão profunda, mas aquela coisa que deixa o seu dia fora de órbita e, acima de tudo, lidar com os nossos lutos de vida. E aí, tudo bem? Como é que tá, tia Clotilde? Tá bem? É nada. Ah, tá, não, mas eu não tô triste, então tá tudo bem. Como é que tá a semana? Ou seja, a tentativa da gente tentar eliminar as emoções, elas não só podem, mas irão causar mais coisas negativas ainda. A partir do momento que você não se permite sentir ou vivenciar algo, você está indo completamente contra a sua própria natureza. Perceba que ao segurar o choro, às vezes, a gente fica com aquele nó na garganta, causa aquela angústia, aquela vontade de... Mas eu vou segurar. O choro é um mecanismo natural do nosso corpo para lidar com uma dor que às vezes o corpo não está sentindo, mas o coração sim. Então sai na forma de lágrima.
Todos esses mecanismos que eu mencionei, eles têm uma função fundamental, que é fazer com que a gente lide com a vida de uma maneira talvez mais leve. O problema realmente é quando você evita utilizar essas ferramentas que estão dispostas pela nossa biologia. As emoções, elas são como um painel de controle. Se em algum momento uma está ausente, e a gente acaba desligando, meu Deus, dá muito problema. Como que liga isso aqui? Aqui, ó, me ajuda. O botão da empatia tá travado. E a única forma de você lidar com toda essa desorganização e desregulação é entendendo a sua emoção e passando por ela. Não adianta. Tentar ter o controle e eliminar uma emoção pode trazer muito mais ansiedade e vários sintomas psicossomáticos. Ah, Matheus, mas não sei o que lá. Vou te dar exemplo prático. O medo, principalmente, ele ajuda com que a gente se proteja, que a gente não caia numa cilada novamente. Ou melhor dizendo, que a gente evite algo que vai nos machucar. O medo serve realmente para proteger. Qual que é o seu medo? Comenta aí embaixo. O meu particularmente é que você não se inscreva no canal, eu tenho muito medo disso. Vamos falar, por exemplo, agora da raiva. Você viu aquela maior injustiça acontecendo. Tá, você viu. Mas você vai fazer algo sobre aquilo? Se você sentir raiva dessa injustiça, sim. A raiva é um motivador para ação em relação a esse contexto também. Então ela faz muito parte da nossa vida cotidiana, da nossa civilização. Qual que é a sua raiva? Eu fico com uma raiva quando alguém assiste o vídeo todo e não se inscreve. Sobe um sangue assim, sabe? Que eu fico com raiva e agora eu tenho que falar pra você. Eu acho isso uma injustiça. Vamos falar da tristeza agora. Eu acho que é um dos mais importantes e um dos mais bonitos agora, por mais que seja um assunto triste, que é da tristeza. A tristeza, ela ajuda a sinalizar ao outro, excepcionalmente, que a gente precisa de apoio. Nós necessitamos do vínculo, a gente precisa do outro. Se o outro não tem uma maneira nenhuma de dizer que a gente não está bem, às vezes ele não vai se sentir motivado a vir nos ajudar. E a tristeza faz com que a gente processe o que está sentindo até para falar para o outro o quanto a gente precisa de ajuda. E eu fico muito triste. É verdade, eu esqueci de falar para você comentar aqui embaixo a sua maior tristeza. Tá? Não me deixa triste. Porque eu fico triste quando você não se inscreve no canal. Então, o que a gente tira de conclusão de todo esse assunto que eu tô falando? É que talvez as emoções, elas não sejam suas inimigas e não necessariamente a gente precisa eliminar elas ou controlar elas de uma certa forma. Mas quem sabe se a gente se tornar amigo dessas emoções? Entender que reclamar tá tudo bem, chorar é melhor ainda. E sentir raiva, contanto que você não vá parar no Datena ou no Balanço Geral? O importante é o que a gente faz com a emoção e não o que a gente sente. E você? Qual a emoção que você mais tem tentado evitar? Pegaram minha maquita. Os caras estão no telhado.